Oxi. E aí, grande Felipe? Pegou. Ah, Paz, meu irmão. Agora pegou. Eu só acho que depois, quando tiver perto do finalzinho e aparecer os segundos aqui, a gente vai ter que interromper e iniciar de novo. tudo bem. Mas, para iniciar, desculpa aí, pessoal, que estiver tentando nos acompanhar, né, ou participar do início dessa live, mas teve alguns problemas técnicos, mas a gente está Vamos iniciando. lá. E nessa live de hoje, continuando a série que demos início ontem com o Hugh Jefferson, a gente vai estar trazendo várias e várias lives com profissionais de diversas áreas. E na live de hoje a gente está convidando meu amigo, meu irmão em Cristo, e designer gráfico Herbert Machado, ou Herbert Luiz, ou Herbert Maranhão. Se apresenta aí, Bom, meu Herbert. nome é Herbert, como o Felipe aí me apresentou. Herbert Machado. Eu sou designer, tenho 27 anos e minha formação é de bacharel em design. Então, a gente veio aí compartilhar. Sou aqui do Maranhão, né? São Luís, Maranhão, capital. E eu iniciei a minha formação em 2013, 2014. Mas desde antes, assim, eu já vinha me desenvolvendo na área, na verdade, desde bem pequeno. E a gente vai bater um papo sobre isso aí. Amém. Tô vendo que tem um pessoal amigo E teu aí, entrando aí, galera, ó. Francisco, Milena. parceiro de trabalho, Isso amigos aí, sejam antigos, bem-vindos. bom revê-los aí também. Pessoal, vocês que estão acompanhando a live agora, vocês podem fazer perguntas aqui pelos comentários. E aí do lado, na parte que a gente faz comentário, tem um balãozinho com a interrogação, onde vocês também podem mandar perguntas. E é até melhor porque a pergunta fica fixo, né? Tanto eu quanto o Herbert pode ver e responder para vocês, do que comentar aqui na barrinha de comentários que sai rodando para cima e às vezes a gente nem vê direito. Mas podem mandar as dúvidas de vocês, as perguntas de vocês sobre o mercado de trabalho nessa área, dúvidas e perguntas para o Weber também, que é um profissional da área. E como ontem, eu gostaria de estar iniciando esse bate-papo fazendo uma pergunta que eu também fiz ao Ruby Jefferson, e de certa forma é uma pergunta que a gente se faz desde criança, quando jovem e ao longo de toda a nossa vida, e também a gente vai fazer um dia, no meu caso, né, que já sou pai, para o meu filho e para os meus sobrinhos. No teu caso, Herbert, com certeza para os teus vários alunos de EBD, de escola bíblica dominical, amigos mais jovens e por aí vai. O que você queria ser quando crescesse, quando tu era criança? E como você chegou ao designer, ou o que te levou a essa profissão, o que te levou a essa vocação? Junta essa questão do que tu queria ser quando criança, o que tu se imaginava sendo e fazendo, e o que tu tá fazendo hoje, o que te levou a ser e a fazer o que tu é hoje. É bom, tem uma história, essa história ela é muito incrível, sabe? Posso dizer assim, porque quando eu me vi no design, eu percebi que eu entrei no caminho para algo que eu sonhava quando criança, sem perceber, né? Eu vou explicar. O meu sonho de criança era ser projetista de veículos, né? Era ser um desenhista de carros. Eu sempre fui apaixonado, na verdade, por tudo que... Acho que tudo que se move tem um motor. Eu sempre gostei, sempre fui fascinado pela beleza de qualquer máquina, de tudo aquilo que poderia ser visto, entendido, compreendido e usado. Então, sempre gostei de carros por influência do meu pai, por influência do meu tio, outras pessoas da minha família. Inclusive, eu sei que o meu avô, que eu não cheguei a conhecer, ele era mecânico do Exército, né? Então, eu sempre tive esse apreço por Olha, veículos. E, ao mesmo tempo, tudo que de alguma forma envolvia projeto, por causa do meu pai, que é projetista de estruturas metálicas, eu sempre vivi naquele ambiente de projeto. Eu me lembro que até para eu brincar eu fazia projeto, né? Às vezes a gente ia brincar de esconde-esconde e eu fazia a planta da rua
e imaginava como é que a gente podia fazer com base numa planta baixa, né? Já imitando ali meu pai, que sempre trabalhou nessa área de projeto. Então, por causa do meu pai, por causa dessas influências, eu sempre me vi na área de projeto, sempre me vi projetando, né? Não especificadamente como designer. O tempo foi passando, chegou aí o período de, aos meus 16, 17, 18 anos, de escolher pleitear uma vaga na faculdade e escolher uma profissão, né? Entrar no mundo acadêmico. E aí que foi o momento que eu comecei a pensar em quais profissões. Por causa do meu pai, eu pensei muito em engenharia mecânica ou civil, porque eu teria um melhor encaminhamento, tendo em vista toda a vida de trabalho que ele já tinha. Hoje ele já é até aposentado, mas continua trabalhando, né? E acho que se parar de trabalhar até adoece. E aí, quando eu cheguei diante do tempo de fazer prova e escolher, eu nunca me dediquei como eu deveria aos estudos nesse período, né? Eu sempre tive boas notas antes, mas quando chegou o ensino médio, eu já não tinha aquele desempenho suficiente para passar de primeira, né, em uma faculdade pública. E acabei que pensando junto em família, junto com meus pais, principalmente minha mãe, entrando numa faculdade particular. Foi quando eu pensei o seguinte: como eu tinha a opção do FIES, eu aproveitei o FIES. E aí, é uma coisa que hoje eu não recomendo, certo? E aí eu fiz um julgamento de valores, né? De quantificação monetária. Eu tinha diante de mim as engenharias e a arquitetura, que também cheguei a pensar. Nesse momento, só lembrando, eu já estava fazendo planta baixa, já estava estudando os principais programas que eu gostava, e eu fazia porque eu gostava, né? Eu já tinha aquele interesse, já gostava de representar, já gostava de fazer os meus projetos, principalmente por causa da influência dos meus parentes, e já fazia um programa aqui, um projeto aqui, um projeto ali. Lembrando que um dos meus principais softwares que eu trabalho, eu comecei a mexer com 6 anos, né? 6, 7 anos eu já estava mexendo no AutoCAD. E meu pai pegou ele acredito que em meados de 95. Então eu fui crescendo vendo ele trabalhando e naturalmente era uma coisa bem difícil, a gente não tinha muita condição, mas a gente deu um jeito de ter um computador na década de 90 ainda. Era algo bem difícil mesmo. E ali eu já fui vendo, gostando e tentando mexer lá. A gente, como eu falei, a gente não tinha muita condição, não era nem dizer que eu fui de uma família abastada, mas era a ferramenta de trabalho, a gente deu um jeito de ter um computador naquela época. Então, desde essa época eu já vim mexendo em softwares, já vim gostando de computador, sempre fiz tudo sozinho, né? Sempre fui autodidata nessas coisas, isso me ajudou. E quando chegou na época de escolher um curso e optar pelo FIES, eu vi que não era uma boa ideia, eu não via como algo legal entrar em um financiamento de um curso de 5 anos, né? Um curso de 5 anos e que na época custava em média R$ 1.000. Inclusive o tempo passou, veio alguns períodos complicados que os preços elevaram, né, dos cursos, né? Então, a mesma faculdade de arquitetura ou engenharia que custava na sua média de R$ 1.000, bateu a casa dos 1.500 muito rápido, entendeu? Então, foi um aumento enorme para quem... Então, tudo isso, todo esse contexto me fez, no começo, não querer optar por essa graduação, mas fez eu escolher a graduação. Aí eu fui pesquisando, procurando, entendendo. Comecei a entender um pouco melhor o mercado e eu vi ali o design. Né? O curso de design era 3 anos, custava metade da parcela e eu julguei, é mais fácil financeiramente, porque no caso de algum problema, eu teria como, né, ter uma organização financeira melhor para pagar aquilo, porque, como bem sabemos, é só um empréstimo.
Então, eu fiz essa ponderação e entrei. Eu poderia ter esperado um pouquinho mais, né, para estudar um pouquinho mais e entrar na faculdade pública. Eu aconselho não utilizar o FIES a propósito. E aí entrou o design. E aí que eu fui conhecer. Tempo se passou, eu percebi que eu estava na profissão que me leva a trabalhar na indústria automobilística, justamente a profissão. Então, assim, eu nem percebi eu estava lá, né? Eu nem percebi que eu tinha um sonho de infância que se transformou literalmente no caminho para lá, né? Caminho esse que ainda é aberto, que a gente vai falar sobre isso. Eu acho que eu estou até respondendo já alguma outra pergunta, né? Tu vai me dizendo aí, viu? De certa forma, sim. Se vai deixando aí para as perguntas. Tá bom, beleza. Pode continuar. Se o pessoal, se o pessoal tiver perguntas, pode fazer aí também, pessoal, que está acompanhando a gente. É interessante pensar sobre isso, Herbert, porque, que nem eu disse ontem, e como você também é cristão, a gente entende que Deus é o criador de todas as coisas, mas Ele também, por nos criar, Ele nos dotou de criatividade, de inteligência, porque fomos criados conforme a imagem e semelhança dele, né? Como diz a palavra de Deus. E é interessante que quando a gente pensa nessa profissão de designer gráfico ou de projetista e tudo mais, é engenhoso essa questão de pensar, de criar, de modelar, de estruturar, de não somente pensar no desenho, de não somente ter uma primeira imagem de uma obra, quer seja ela um carro, um relógio, o designer de um perfume, que até mesmo isso também tem designer de materiais que projetam o formato do vasilhame do perfume, e por aí vai. O campo de atuação de um designer é muito imenso. Mas é interessante observar isso, como essa sagacidade, essa inteligência para criar materiais, para projetar ambientes, reflete a glória de Deus, reflete um dos atributos de Deus, que é ser um criador. E na profissão de designer, isso é refletido de maneira incrível, porque a gente vê como não é somente um desenho, não é somente fazer um desenho, como alguns pensam, mas é também projetar toda uma estrutura mecânica, elétrica, hidráulica, arquitetônica, enfim, toda uma estrutura que vai ter um objetivo, mas que também tem beleza agregada, que também tem inteligência agregada, que também tem esforço mental e físico agregado. E é interessante tu falar sobre isso, ser teu sonho de criança, né? E meio que tu vinha caminhar e trilhar esse caminho para o sonho, ainda que não percebia, porque é como Deus conduz as nossas vidas, de maneiras misteriosas e de maneiras que às vezes não fica tão claro para a gente, mas quando a gente olha para trás, tem um feedback de ver as coisas para trás, a gente percebe como foi chegando no caminho que hoje trilhamos, como as coisas foram se encaixando, como tudo foi se relacionando. Teve essa questão da participação do teu pai, da influência dele, né? Eu vejo meu filho me imitando já, ainda bebê, em algumas coisas que eu faço, e eu fico pensando, será que esse menino vai ser um leitor, um escritor, um professor, um mecânico, que às vezes ele fica tentando ajeitar o jipezinho dele, né? Enfim, a influência paterna, a influência da família é muito importante nessa decisão, nessa escolha profissional. E não somente tu teve essa influência direta e indiretamente, mas ao longo do teu percurso também teve momentos de conversa, momentos de decisão, de ajuda e de apoio, bem como momentos de recompensa, né, que é o que a gente pode ver mais adiante, caso tu queira citar também, de como hoje em dia, através da tua profissão, tu sustenta a tua família, ajuda a tua família e provê a sua família, bem como ajuda várias outras pessoas também de maneiras diretas e indiretas, mas principalmente por meio do teu trabalho. E a segunda pergunta meio que já foi respondida, né? E tu acabasse entrando nela. Como foi teu processo de qualificação e profissionalização? E se fez faculdade ou não? Eu pensava que tu tinha feito técnico, Eu posso mas falar um ficamos pouquinho sabendo sobre agora isso, que que com fizesse a certeza faculdade. vai ajudar a compreender, né? O design, vou falar um pouco da história que vai dar para entender, vai dar para fazer uma compreensão legal da onde começa, da onde termina a profissão do design.
é uma profissão que no Brasil e até em outros países também, ela tem uma dificuldade de ser compreendida, mas aonde ela é aplicada, ela tem um poder muito grande, né? Ou pelo menos aonde ela é aplicada tem um impacto muito grande. As indústrias, empresas e seja lá as instituições em geral que utilizam de forma correta esse conhecimento, geralmente são as mais destacadas. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Né? O design, ele surge na Revolução Industrial, certo? A gente, antes da Revolução Industrial, nós já tínhamos utensílios, né? E utensílios dos mais variados. Só que esses utensílios, eles geralmente eram feitos de maneira artesanal. Você tinha um artesão que produzia um determinado utensílio da nossa vida, né? O artesão que fabricava um banco, um mobiliário, né? Um artesão que fabricava, ou um artesão que fazia um mobiliário, um artesão que produzia uma carroça, né? Um artesão que produzia diversos artigos que você vai encontrar dentro, fora de uma casa, ou no ambiente de trabalho, ou ferramentas, ferramentário e outras questões. Quando vem a Revolução Industrial, tudo aquilo que era artesanal, ele passa a ser fabricado de maneira industrial, certo? Então, aquela cadeira que antes era vendida, eu vou só fazer uma ambientalização aqui, aquela cadeira que era vendida por R$ 10 pelo artesão e precisava de uma semana para ser executada, dentro da indústria, aquela mesma cadeira, ela poderia ser fabricada 10 cadeiras por hora. Tá? 10 cadeiras por hora com o mesmo nível de qualidade. Sim, o mesmo nível de qualidade. Só que precisava agora de um profissional que não fosse a pessoa que executasse o serviço. Pegava madeira, talhava, moldava, pensava como seria, certo? Pensava como seria e produzia e vendia. Né? Com o contexto industrial, nasceu a necessidade de ter alguém que projetasse, certo? Que projetasse um objeto do nosso dia a dia, qualquer que seja, para que ele pudesse entrar numa linha de produção. E hoje continua a mesma estrutura. Você tem o artesão e você tem o designer. Qual é o designer? Qual é a diferença? Inclusive, a gente fala design, D-E-S-I-G-N, para profissão, e designer para o profissional. A gente tem essa diferença com ER no final. Então, nasce a profissão do designer para o design, o profissional, a profissão design, para produzir projetos, certo? Que integrasse o conhecimento do material, do maquinário e das necessidades das pessoas para que aquilo entrasse em produção. Tanto que é uma profissão de 60 anos aproximadamente. Eu não lembro se é um pouco mais, mas não deve ter mais de 80 anos, certo? Mais uma vez, ela data ali da Revolução Industrial, mas de uma maneira mais formalizada, né? Esse profissional, ele não tem muitas décadas. E ele nasce justamente como aquela pessoa que toma as necessidades do ser humano e toma a realidade da produção em massa, da produção industrial. Ele capta necessidades, ele entende o sistema fabril, certo? Ele entende para quem vai ser vendido, como vai ser vendido, e ele faz a integração dessas questões, certo? Integrando essas questões, isso é enviado para... Isso se integra com outros profissionais. Se nós estamos falando de um veículo, de um carro, nós estamos pensando no usuário, certo? Nós estamos pensando na forma de utilização
daquele veículo, né? Ah, nós estamos produzindo um veículo que vai ser utilizado no Brasil, certo? Qual é a antropometria, ou seja, qual é o tamanho médio, peso, altura das pessoas? Qual é a cultura brasileira em relação a veículos, né? O que o brasileiro, o que chama a atenção do brasileiro, o que é útil ao brasileiro, né? Qual o tipo de estrada que o brasileiro usa? Qual é o tamanho médio das garagens, das casas dos brasileiros? Né? Qual é o combustível usual? Qual é a quantidade média familiar que aquele país, aquela região, aquele público-alvo vai ter? Então, a gente começa a juntar isso e representar em desenhos, né? Esses desenhos, inclusive, eu faço uma ponderação de diferenciar estética de design. A gente, como é uma palavra que ganhou um estigma muito forte no Brasil, a gente costuma apontar e dizer: olha como esse carro tem um design bonito, né? Olha como esse celular tem um design bonito. Na verdade, nós estamos descrevendo a estética daquilo. O design é o projeto, porque a palavra design, ela vem do latim designare, que significa designação e não desenho. Desenho em inglês é draw, né? Draw. Design é designar, é projetar. Então, quando a gente está falando de design, nós estamos falando, na verdade, de projeto. E é uma profissão que ela existe somente na pós-modernidade. Ela não existe antes. Você não vai achar paralelos formais como existe hoje, certo? Ela é uma profissão que, inclusive, antes de se consolidar o nome design por causa de uma questão internacional, já conhecendo a problemática na língua portuguesa, a profissão no Brasil, na verdade, se chamava projetista industrial, ou desenhista industrial, desculpa, né? A profissão, ela era chamada anteriormente, você vai ver cursos, na verdade, como desenhista industrial. O pessoal de décadas atrás vai conhecer como desenhista industrial, muito conhecido nos antigos Cefetes, né, nas escolas técnicas, que preparava muitos profissionais para a indústria. Você vai ver essa pegada. Mas aí você pergunta, mas como é que entra gráfico? Né? Por que tem tanto a ver com gráfico? Porque também são esses profissionais que, ao longo da história, juntamente com o pessoal que vinha da publicação e produção de livros, né, começa a haver a necessidade da construção de identidade gráfica de produtos. Né? Você tinha, antigamente, embalagens sendo criadas, por exemplo, de um feijão enlatado ou de um remédio. Né? Eu vou pegar aqui um contexto. Acho que muita gente já viu as embalagens da Granado, né? da empresa de cosméticos Granado. Granado tem muitos anos de história. E a Granado, ela é de uma época que se vendia sabão, né? Se vendia produtos de higiene, mas você tinha no mercado vários produtos de higiene. E eles eram iguais. Então começou a surgir a necessidade de você dar uma identidade gráfica para você identificar qual produto você estava comprando. Até para haver competitividade no mercado. E assim eu entender, olha, o sabonete da Granado, ele é melhor, eu me dou bem, não me dá alergia, ele é muito bom. Mas como eu vou encontrar o sabonete da Granado diante do mercado que não tem rótulo, não tem rotulação, não tem identidade, né? Então, eu preciso de uma identidade gráfica. E isso foi evoluindo, Felipe. Desde uma simples descrição, né? Você tinha ali apenas o nome, Gillette, uma outra empresa extremamente antiga, né? General Electric, de Thomas Edison.
você tinha apenas o nome, General Electric. E aí começou a ter isso foi desenvolvendo e começou a virar marcas, começou a ter símbolos, começou a ter cores, começou a ter um trabalho muito mais rebuscado de identificação que não dá mais para voltar atrás, né? A complexidade de empresas como aí eu vou pegar as empresas que, fazendo um rápido apanhado, qualquer empresa que se coloque no mercado, ela precisa ter muita atenção com isso. Primeiro, porque o mercado está cada vez mais competitivo. Isso não significa mais difícil, mas ele está mais complexo. Quantas marcas você consegue contar dentro de um supermercado, né? Quantas marcas diferentes e produtos diferentes você consegue ver dentro do supermercado? Vou falar de sabonete de novo. Quantos sabonetes tem ali só de uma marca? Como eu diferencio produtos de dentro de uma marca? Eu pego ali a Unilever, por exemplo, uma empresa internacional gigantesca. Como é que eu vou conseguir diferenciar todos os produtos da Unilever? Através de identificação visual. Então, design, ele tem essa pegada geral gráfica e de produto, porque ele sempre trabalhou junto. E entra na questão do interiores, porque nem sempre tínhamos a figura do arquiteto, certo? O arquiteto, que é a pessoa assim, que a gente mais está junto, é incrível. Principalmente pessoal de interiores. O arquiteto sempre andou, nós sempre andamos lado a lado com o arquiteto. Né? Os profissionais que trabalham com, os profissionais que sempre trabalharam em produzir interiores, né? Sempre houve esse profissional, sempre houve essa produção, sempre houve esse cuidado. Então, esses profissionais andam muito juntos. Arquiteto é arquiteto, design é design. Então, isso acabou se unificando através da história, um só profissional. É bem verdade que tu não vai ver um design trabalhando em todas as áreas ao mesmo tempo. Raros casos, muito raros. Eu, por exemplo, trabalho em interiores, eu trabalho em gráficos, são as duas áreas que eu trabalho. A faculdade, já respondendo aqui, a minha faculdade ela está mais voltada ao design gráfico. Mas se você for para outras universidades no Brasil, você vai ter outras que vão estar mais ligado à moda, você vai ter outras que vai ter ênfase em produto, você vai ter outras que vai ter ênfase completa em design automobilístico, né? Mas a grade curricular de um design bacharel, ela é muito completa, porém basilar. Então, você escolhe uma área, assim como o direito, né? Você escolhe a área do direito, escolhe em qual área você quer trabalhar e você se especializa. Medicina se especializa. Então, você precisa trabalhar. Então, eu me especializei, eu nunca fiz cursos, né? Nunca fiz cursos de especialização. Estou pensando em fazer uma agora, mas é mais ferramental do que teórico. É mais para aprender novos softwares para que eu consiga desenvolver trabalhos em outras áreas. Porém, a nossa profissão ela é muito prática. Ela é uma profissão extremamente prática. Você aprende com a convivência, você aprende saindo, você aprende se colocando no mercado. Que eu acredito que a gente pode falar um pouco da profissão, da terceira pergunta que tu me mandou aqui. Então, você sai, conhece e conforme for, você vai fazendo cursos que te ajudem. Eu tive uma base em casa, eu tive um interesse bem antes de começar a própria faculdade, na área do interior, na área da construção civil. E então, eu tive características que me ajudaram naquilo, haja visto que o meu curso na minha cidade, na minha instituição, ele é mais, não somente voltado
ao design gráfico. Então, esse é um aparato geral. Você vai ver que nós não temos conselho, né? Nós não somos regulamentados por um conselho, porém é uma profissão reconhecida por outras instituições públicas. Porém, nós não temos conselhos, não existe o conselho de design. Justamente porque a nossa profissão ela é uma coisa muito que se transforma tão rápido quanto a indústria se transforma. Né? Ela se adapta tão rápido, ela corre tão rápido quanto a indústria. Então, se você fizer nesse momento, inclusive esse debate muito quente, né? Se você fizer um conselho, se você fizer uma regulamentação, vai dar muito problema, porque muitos grandes profissionais eles não são formados em design. Né? Tem o Panda, por exemplo. O Panda, ele é uma pessoa que, sinceramente, eu nem sei qual se ele tem formação. Porém, ele é o criador de diversos trabalhos no Brasil, né? Inclusive, toda a identidade, conceito, atendimento, cada detalhe da Azul Linhas Aéreas foi criada por ele, entendeu? É um cara que, com 14 anos, por estar na beira da pista do aeroporto, foi chamado pelo alto escalão de uma empresa de aviões na época que se chamava Cruzeiro do Sul, foi chamado e ele disse que ele desenhava aviões, ele pintava. Então, ele foi chamado para criar identidade, ele tinha 14 anos. Né? Então, outros, por outro lado, têm formações incríveis, né? E deram contribuições absurdas para o Brasil, né? De modo geral. Então, e para outras empresas lá fora. Então, tem muito a falar. É isso aí, mano. A terceira pergunta, pessoal, e que meio que o Herbert já se adiantou e já respondeu de certa forma, né? Sobre a profissão de designer, empreender ou ser um empregado CLT ou um empregado do serviço público. Quais as vantagens de cada um? E também a questão do trabalho presencial ou remoto, né? Porque diferentemente e semelhantemente a muitas profissões, o designer pode trabalhar remotamente ou presencialmente. E diferentemente de muitas outras profissões também, enquanto muitas precisam que o trabalhador esteja lá, tenha uma equipe lá fazendo. Por exemplo, um médico não vai fazer uma cirurgia remotamente. Claro que hoje em dia existe toda uma tecnologia em que são usados robôs e Mas tem tudo mais, assistentes, né? mas não é para todos os E tem casos. assistentes, Oi? né? Próximo que estão ali para Exatamente, fazer qualquer tipo de intervenção que seja necessária. Olha, essa pergunta exatamente. ela é muito interessante. Pode falar. E o perfil do profissional do design é em grande parte autônomo. Né? Em grande parte autônomo. Existem grandes empresas? Sim. Existem empresas que contratam? Sim. Existem empregos públicos que contratam? Tem. Né? Tudo isso tem. Porém, você precisa pesar um pouco a situação. Primeira coisa que eu vou te falar é que raramente um designer está preso em um só lugar. Ele pode ter uma CLT, um contrato com o Estado, ele pode ter fora empreender, né? Mas até empreendendo, eu te garanto que ele está metido em alguma consultoria, algum trabalho. Né? Porque essa liberdade toda permite isso. Né? Essa liberdade permite isso. E é de fato. Com um notebook na mão, eu posso estar em qualquer lugar do mundo entregando trabalho para qualquer lugar do mundo. Né? É muito tranquilo. Porque eu só preciso de uma interface. Hoje até um tablet está tendo características ali que facilitam e resolvem esse problema na maior facilidade. Hoje eu falo isso porque atualmente o designer, ele utiliza muito
da tecnologia computacional para os seus trabalhos. Mas nem sempre a gente precisa, né? Eu, às vezes, saio com um papel e algumas canetas. E eu faço meu trabalho. Entendeu? Eu faço projeto e tal, chego no outro momento, desenho. Sem brincadeira, não quero romantizar a profissão, mas às vezes eu vou pra praia e vou ficar lá desenhando, olhando pra praia, entendeu? Desenhando aqui, fazendo meus projetos, minhas anotações, comandando alguma coisa. E eu tô ali num lugar totalmente descontraído, num lugar totalmente diferente. Eu trabalho a maior parte do tempo atualmente em casa, inclusive. E eu sempre trabalhei em home office, inclusive no início da pandemia, para mim não mudou nadinha. Continuei dentro de casa, né? Continuei ali trabalhando. Isso é até complicado, que eu sempre dou deficiência de vitamina D por falta de sol. Eu não sou tão. Eu não tenho essa cor que é a luz que está coisando, mas às vezes eu sou até um pouco pálido, né? Porque eu pego pouco sol, então Tem que tomar um banho de sol mesmo. então tem vantagens e desvantagens nessa liberdade toda, né? É muito fácil eu estar 1 hora da manhã trabalhando, né? Então, a vida de autônomo, isso aí cabe para outro momento, mas vida de autônomo não é fácil. Eu, inclusive, busquei um trabalho fixo para ver se organiza mais as coisas, entendeu? Mas eu não vou deixar, a gente estava até conversando nisso, né, Felipe? Mas eu não vou deixar de manter outras coisas, outros trabalhos importantes, clientes muito importantes, que é isso. Mas agora, para fechar, empreender ou ser empregado. Olha, eu vou dizer o seguinte, você começando como designer, é extremamente importante você estar próximo de quem você pode aprender. É uma profissão que toda profissão é assim, mas se tem uma profissão que você precisa aprender muito depois de formado, é o design. Então, eu sempre tive, e até hoje estou, acho que é a primeira vez que eu estou tendo, assim, depois de muitos anos na área, que eu fui ter uma autonomia de estar criando algo meu. Por quê? Porque eu estou próximo a profissionais que com chances que eu nunca teria por conta própria, né? Então o design ele precisa estar perto. O design se você puder, tiver condições de trabalho de graça para a melhor empresa possível, porque você vai pegar uma quantidade de informações incríveis, né? Se você está começando e tenha essa vontade, faça de graça, né? Faça de graça e aprenda. Muitas situações, muitos projetos eu peguei, não valeu a pena financeiramente, porém me deu acesso a coisas que eu nunca poderia por conta própria. Isso tem a ver, isso é para qualquer profissão. Mas o design em si, falando com propriedade, eu posso dizer que tem uma necessidade muito grande de estar próximo de outros profissionais. É melhor do que curso, é melhor do que curso online, é melhor do que tem especializações em interiores, em gráfico, mas que é um conselho meu? Entre em uma empresa ou acompanhe algum profissional também autônomo ou algum escritório que trabalhe com a sua área. Design. Você quer fazer design, quer ir para a área de design gráfico, gosta de design gráfico, vá para uma agência de publicidade, vá para uma gráfica, vá para todos esses lugares, porque você vai pegar conhecimento, interiores, vá fazer detalhamento, aprenda a fazer detalhamentos arquitetônicos, porque a gente tem existe a profissão de desenhista projetista, ou de desenhista, ou de cadista, é a mesma coisa. Esses profissionais, eles estão ali ao lado de um engenheiro civil, de um arquiteto, de um engenheiro mecânico, fazendo detalhamentos, né? São pessoas que usam o computador para representar tudo aquilo que esses profissionais fazem. Então, você aprende. Você precisa entender o que é aquilo para reproduzir. Isso dá dinheiro, isso dá muita coisa. Você não precisa ser necessariamente. É um dos motivos de eu não ter nenhuma vontade de fazer, por exemplo, arquitetura, mesmo trabalhando em arquitetura. Porque eu não trabalho só, né? Eu tenho outras atribuições. Eu tenho outras atribuições que um arquiteto
não pode, não consegue pegar por não ter tempo, por não ter habilidade, enfim, você não consegue viver sozinho nesse ramo. É um ramo que você só trabalha com outras pessoas. É impossível você trabalhar sozinho. Eu trabalho para outra pessoa e tenho uma equipe e trabalho para outras pessoas que trabalham para outras pessoas. E estou tentando fazer com que outras pessoas trabalhem para mim e as pessoas que trabalham junto comigo tenham outras pessoas. Porque é impossível você trabalhar sozinho, né? Você tem que ter um networking, né, de profissionais que possam lhe ajudar. Então, eu vejo que tem muita gente que, por causa da ansiedade, por causa, às vezes, de uma visão distorcida da vida profissional, eles desistem muito rápido, né? Eu me lembro que a primeira coisa que eu ouvi quando eu escolhi design Herbert, não escolhe design, vai para arquitetura, né? Porque o design é muito limitado, ele não pode fazer muita coisa. Completamente errado. Eu não posso fazer aquilo, mas eu posso fazer outras coisas. Eu ganhei oportunidade de trabalho em outras coisas, né? Eu criei conhecimento em outras coisas e o arquiteto está lá fazendo outras coisas, entendeu? Vou ter limitações, claro, mas é aquilo, você não pode pegar tudo. E não é porque você tem uma liberdade em tal área que você não vai precisar. Tanto que eu tenho um escritório pessoal, né? A gente presta serviço para outros escritórios, porque esses outros escritórios de arquitetura não conseguem fazer tudo só. Eles precisam de profissionais, eles precisam de pessoas que têm essa alta visão. Então, é um campo muito aberto, cara. Assim, o processo de qualificação, você tem cursos técnicos, que eles vão ser mais específicos, né? Curso técnico na área gráfica, na área de interiores. Na área gráfica está ficando mais para o bacharel superior mesmo, mas você ainda acha cursos técnicos de interiores, né, de projeto de interiores. E tem os bacharéis, que, como eu disse, cada faculdade vai ter um peso. Na realidade, São Luís, você vai encontrar gráfico, você vai ter forte no gráfico. Você quer moda, você vai achar complementações nas escolas técnicas. Você quer uma graduação em moda, design de moda, São Paulo, né? Acaba sendo uma profissão que cursos específicos e muito completos, infelizmente você vai achar só em São Paulo. Eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer uma das faculdades, que é o Instituto Europeu de Design, em São Paulo. Assim, cara, um sonho. É um sonho mesmo, porque é incrível. Mas a realidade não é essa. Estudar em São Paulo é uma coisa completamente fora da minha realidade financeira. E São Luís aqui mesmo, aprendendo, me empenhando, a gente consegue. É uma faculdade muito em conta, inclusive, né, comparada a outros, que pode te dar uma profissão muito completa, muito boa, muito específica, muito rentável, certo? Desde que você tenha dedicação, tenha trabalho e tenha essa disponibilidade de aprender, né? Você precisa de muita disponibilidade de aprender. Você precisa pensar menos no que você pode ganhar e mais no que você pode aprender, para que assim você tenha um investimento para assim chegar e galgar as devidas posições e qualificações, como toda a profissão, né? A gente tem que ter cuidado com essa ideia de vou fazer o melhor curso possível para ganhar mais rápido possível dinheiro. Então, eu como cristão, eu até discordo, né, dessa forma de pensar. Trabalho é trabalho, dá trabalho e requer muito esforço. Mas eu te garanto que é muito bonito. Eu me lembro que eu ali na correria e tal, escolhendo uma vez investimento para casa de um cliente, ali fazendo toda a assessoria para a gente projetar o interior da casa dele, escolhendo tinta, escolhendo tal. Ele virou e disse assim, quando ele viu eu bem animado pegando os revestimentos, mostrando para ele, ele disse assim, cara, tu ama a tua profissão, né? É tão bom a gente ali fazendo o que a gente gosta, às vezes ganhando pouco, mas a pessoa consegue ver, olha,
ele reconheceu que eu estava fazendo aquilo com muito amor, né? Fazendo aquilo com muito gosto. Então, a gente tem que pensar muito nesse fator, né? Eu estou, sim, num lugar que eu gosto e consigo glorificar a Deus, consigo produzir, consigo ser feliz e eu consigo sustentar minha família, né? Eu consigo me desenvolver financeiramente também com ela. Amém, meu irmão. É interessante tu falar sobre essa questão de amar a profissão que escolhemos, né? Porque hoje em dia tem muitos jovens, principalmente os jovens, mas também tem muitos adultos que chegam, como eu já disse na live sobre vocação, que chegam a iniciar uma faculdade e depois termina, e depois muda de curso e vive nesse eterno muda-muda, nesse coloca a casaca, tira a casaca, coloca a casaca, tira a casaca e não sabe que rumo quer seguir da sua vida, mas não tem aquela perspectiva de observar sua própria história, sua própria jornada, de observar, como eu disse na live sobre vocação, sua paixão, o que arde no seu coração, o que arde na sua vida de querer fazer, de querer servir e de como servir as pessoas, das oportunidades que teve ao longo da vida e dos dons e talentos. Porque, por exemplo, nessa live aqui, pessoal, com o Herbert, a gente está vendo que na trajetória dele havia um sonho, uma paixão lá de infância, que se relacionava com a questão de ser projetista automobilístico, de projetar o design, o desenho, o projeto do carro, né? De carros e veículos, motos e por aí vai. Houve também as oportunidades na vida dele do contato com o pai dele, do contato com essa área de projetos e tudo mais, de haver contato com programas de computador e por aí vai. Ou seja, foram várias oportunidades em cadeia na vida dele desde criança até aqui. E ao mesmo tempo também a própria questão dos dons, que como a gente viu na live sobre vocação, existem os dons e talentos natos, que a pessoa literalmente nasce com aquilo, literalmente nasce com a propensão natural a desenvolver certas aptidões e habilidades, e também aqueles adquiridos. Como ele está dizendo aqui, por essa paixão, por essas oportunidades e pelos dons e aptidões naturais dele, se encaixou com o desejo dele de se qualificar, de desenvolver novas habilidades, de dominar novas ferramentas e ferramentas mais modernas. E da mesma forma, isso se aplica a qualquer escolha profissional que a gente Exatamente. fizer, seja na área do design ou mesmo dentro dessas sub-áreas ou desses sub-nichos, dentro desse grande nicho que é o design, ou em qualquer outra área, até mesmo na educação, até mesmo no direito. Existem a grande área e existem as pequenas áreas ou as Eu tinha ramificações um disso tudo. propósito, que era ser projetista, era trabalhar com projeto de alguma maneira. Eu pensei em engenharias e arquitetura, mas eu também combinei a minha condição financeira e a oportunidade. Então, eu não cheguei exatamente nessas faculdades. Me realizei profissionalmente indo por um caminho diferente. Então, é como você está falando, a gente não pode se fechar por causa que você está indo numa direção, numa graduação. Você tem que ter sempre uma visão bem universal de todas as coisas. Dessa maneira você não fica fechado. Infelizmente, muitas pessoas acabam desistindo do design. Olha, sem brincadeira nenhuma, acho que 20 a 30% das pessoas que começaram o curso de design, elas estavam vindo de outros cursos que não tinham nenhuma correlação. Era direito, nossa, era tanta coisa. Acabava sendo assim como uma ideia, não, deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui na vida, porque eu acho que eu gostei de uma coisa e saía. Né? Então, para você ver como, concordando com o que você está falando, a gente não pode se fechar uma graduação para atingir um objetivo profissional. Ela pode ser apenas como um meio pela qual a gente começa. Com certeza. Teve um ponto que tu tocou também, Herbert, essa questão do ser autodidata e de não haver um conselho para a tua profissão. O bom de não haver um conselho é que não existe um controle imenso por parte do Estado, né? Porque a gente sabe que onde tem um conselho, onde tem uma ordem, o Estado restringe a liberdade
daquela categoria ou daquela classe profissional de empreender, daquela categoria de trabalhar livremente, de ter rendimentos maiores, enfim, de ter uma liberdade maior de trabalhar e servir. A profissão fica travada. Tem algumas profissões que faz sentido haver um maior controle, haver uma maior regulação. Por exemplo, é o caso de médicos, Sensibilidade, né? engenheiros, advogados, porque são profissões que envolvem questões delicadas, mas também envolve a questão do risco de vida das pessoas, de causar possíveis danos a terceiros. Então, existe todo um sentido. Mas quando existe essa questão de não haver um conselho, não haver uma ordem, existe liberdade para os profissionais trabalharem. E existe até mesmo essa questão de ser uma profissão que necessariamente você não precisa fazer uma faculdade. E, infelizmente, é algo que muitos jovens, ao estarem no ensino médio e principalmente estarem para fazer o Enem, um vestibular, um concurso público, enfim, pensam que para tudo no mercado de trabalho na vida deles, eles precisam de uma faculdade. Aí é quando a gente vê a história do mundo que a gente percebe que os grandes gênios do mundo, os grandes empresários do mundo, os grandes generais e os grandes escritores não tiveram faculdade. Ou seja, você não precisa de faculdade para ser um bom profissional, para ser uma pessoa vocacionada, para ser uma pessoa que serve a Deus e serve ao seu próximo. Claro que uma faculdade, um curso técnico, profissionalizante ou um curso livre vai lhe fornecer um conhecimento organizado, estruturado, com base e com a ajuda de especialistas e de pessoas que já atuam na área e têm toda uma trajetória. Mas é aquela coisa, precisamos ser mais autodidatas, precisamos ir, mesmo aqueles que fazem faculdade, um curso técnico, ou enfim, buscam alguma qualificação, precisam ir além do que eles aprendem numa faculdade, do que aprendem na escola. E precisamos também ter uma noção de correlacionar o que aprendemos na nossa profissão e na nossa vocação específica com o mundo à nossa volta. Por exemplo, já que estamos falando de designer, e como o Herbert disse, um designer tem que pensar na experiência do usuário. É que nem a Apple. A Apple é uma grande empresa que domina essa questão do design e tudo mais, porque ela pensa na experiência do usuário. E não somente no aspecto visual, mas no aspecto de como o seu cliente, o seu usuário se relaciona com seus produtos. A gente confia e a gente dá uma tacada de 3.000 conto, 5.000 contos, 8.000 reais num celular da Apple, no notebook deles, no iPad deles, porque a gente sabe a qualidade do produto. Ou seja, que é toda uma preocupação com o visual, é uma preocupação com o exterior do produto, mas com o interior dele, como ele se relaciona e se encaixa com nossas vidas. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente se qualifica numa determinada vocação ou profissão, a gente também tem que pensar em quem vamos servir no mundo ao nosso redor, no mundo em que vivemos, no mundo em que aquele projeto nosso vai tomar vida e vai servir a outras pessoas e vai abençoar outras pessoas. E, Herbert, é, já partindo, porque daqui a pouco dá os 20 minutinhos, mas eu gostaria de fazer a penúltima e a última pergunta. A penúltima, de certa forma, tu já respondesse, pelo menos metade dela. E a última pergunta também, que tu desse uns pontos ao longo dessa live, mas que tu pode resumir também e dar uma direção para quem deseja vir a ingressar na profissão de designer, para quem já é, para quem é iniciante, enfim, ou mesmo para quem já é um profissional experiente e que com certeza assistindo essa live vai ser muito abençoado, vai ter insights também profissionais e por aí vai. A quarta pergunta é: como e onde conseguir clientes nessa área? E qual o mercado de trabalho para um designer? Sobre o mercado de trabalho, o Herbert já deu uma passada bem interessante e que, inclusive, depois dessa live, eu vou estar fazendo um post com as áreas de atuação que um designer pode atuar, assim como eu fiz com a questão do profissional do direito. E quinta pergunta: quais as dicas que você pode dar para quem pensa em seguir nessa profissão, nessa vocação? Eu vou Diz aí, meu começar irmão. da 5 terminando na 4. Olha, as dicas que eu dou, primeiro para quem vai começar, e digamos que para quem vai começar.
Bom, conforme a sua condição financeira, eu vou dar duas opções. Uma que você pode fazer uma graduação e uma que você pode fazer um curso técnico, certo? Para você começar, eu aconselho muito você procurar um curso técnico na área de criação, né? Existem muitas empresas que oferecem pacotes para você aprender ferramentas na área de design, certo? Aqui em São Luís, inclusive, tem uma franquia chamada Gracon. E na Gracon você tem cursos maravilhosos, certo? Cursos de duração de 1, 2 anos, entendeu? Onde você pega vários softwares na criação de arte bidimensional, tridimensional, edição de vídeo, comunicação. Então você vai pegar todos aqueles famosos programas e você vai aprender esses programas. Então, quando você aprende um software, aprende uma ferramenta, você já tem uma grande iniciação, né? Você já tem uma grande iniciação. E se você puder fazer a graduação, eu recomendo muito que você faça o curso de design. Não é design de interiores, não é outro design, curso de design. Você quer fazer um técnico, você não vai achar superior em design de interiores. Mas se você quiser fazer um técnico em design de interiores, porque eu gosto mais da área de interiores, faça um técnico em interiores. Eu estou partindo do pressuposto que você não sabe nada, certo? Que você não sabe nada. Você quer se introduzir àquilo. Realmente pode ser que o curso técnico e a graduação possa ser a sua primeira introdução a esse network, a esse universo do design. Então, conforme sua condição financeira, certo? Você pode fazer tanto cursos técnicos, cursos profissionalizantes dos softwares para aprender a utilizá-los, até online também eu coloco essa possibilidade, conforme for sua capacidade de aprendizado. Eu, particularmente, não gosto de fazer curso online. E olha que eu sou muito autodidata, mas eu não gosto, entendeu? Eu gosto de estar numa equipe com um professor para me desenvolver, certo? Eu prefiro, já fiz vários cursos online, mas eu prefiro. Então, você tem esses ambientes, realmente tem muito curso, desculpa, tem muito curso online bom, certo? Tem muito curso online bom e tem as faculdades. E, com certeza, eu te garanto que com poucas matérias, dependendo do seu nível de interesse, você já vai estar ou contratado ou trabalhando. Até se você fizer uma graduação, se especialize nas principais ferramentas de um design. Quais são as principais ferramentas de um design? São os softwares da área de design. Aqueles que já são mais para a área de interiores, você tem que aprender, e aqueles que são mais para a área de gráfico, você precisa aprender. Eu tenho conhecimento em ambos, porém a minha demanda agora é para o gráfico. A minha ideia é entrar, olha só, já com tempo e experiência, mas eu vi que na instituição de ensino que tem profissionalizante aqui na minha cidade, tem os cursos exatamente das coisas que eu quero me aprimorar. Então, eu vou fazer isso. É muito melhor do que qualquer pós-graduação que você possa fazer. Não tem essa. A menos que na área de design só vale pós-graduação, mestrado, doutorado, se você quiser seguir para lecionar. Se não, só se você for para São Paulo, que eu acredito que vai valer a pena. Mas é melhor você procurar um bom curso profissionalizante, onde você aprenda softwares, porque nesse ambiente você vai conseguir aprimorar. E os clientes, né, qual o mercado de trabalho para o design, como está o mercado de trabalho para o design, como consegue clientes nessas áreas. Eu vou fazer aqui uma passagem primeiro pelo gráfico e vou passar para o interiores, certo? E depois para o de produtos. Bom, vamos lá. Conseguir clientes na área é muito fácil.
quem está tentando empreender está tentando fazer o que a gente chama popularmente de arte. Preciso fazer uma arte aqui do meu negócio. Então, eu te garanto que, seja na ascendência da crise, de uma crise, ou na ascendência de uma etapa boa do mercado, tem gente tentando abrir negócio. E essas pessoas precisam agir de maneira mais forte. E isso faz com que você precise de um design, né? De um designer gráfico. Então, essas pessoas, elas precisam de soluções gráficas, certo? É um mercado que, por não ter regulamentação, você vai ser é muito fácil de você ser explorado. Então, você tem que ter esse cuidado. Como? Sabendo cobrar corretamente. Como qualquer outro negócio, você tem que saber cobrar, né? Se você não souber cobrar, né, não adianta. Numa profissão, às vezes, está toda regulamentadazinha, já tem preço de tudo, tudo já tem o valor, todo mundo já sabe qual é o valor de tudo. A nossa área não tem regulamentação. Então, você precisa saber vender produto. Você precisa ter noções de marketing. Tanto que a graduação, ela tem matérias de marketing, né? Nós temos matérias de administração, matérias de marketing, matéria de um monte de coisa. Justamente porque é essencial para a gente. E você vai conseguir, você consegue prestar consultoria para empresas de modo geral, onde tem uma empresa, tem comunicação, tem design, tem essa necessidade. Então, bate na porta de qualquer empresa, ofereça seu serviço, tenha uma noção de precificação, tenha noção de acordos comerciais, contratos, e você vai ver que não tem como você ficar parado. Todo dia, não, todo dia é exagero. Eu posso dizer que constantemente estou negando trabalho.